Essa semana, a Maria Conceição Tavares. Pô, achei uma foto dela jovem aqui. Olha que foto bonita, cara. Olha isso. Saca só. Olha lá, ó. Nossa jovem professora Maria Conceição Tavares, né? Uma economista, tem raízes portuguesas, mas sempre se considerou muito brasileira, né, cara? Trabalhou na elaboração daquele plano de metas lá do Juscelino Kubitschek, né? Era uma voz que destoava, assim, do que você ouvia na mídia hegemônica, né? Até por isso participava tão pouco desses espaços, assim, na mídia hegemônica, né? Eu tenho um registro dela aqui que está celebrado na internet, ainda bem que não de maneira póstuma, né? A Maria Conceição era muito lembrada nas redes nesses últimos anos e tem várias homenagens dela a ela. Uma delas é o Acervo Maria Tavares, Acervo _ Tavares lá no Twitter. Tem vários registros históricos de aulas e tal. Vamos assistir um rapidinho aqui. Quando o pessoal diz, se eu quero ser ministro, fazer primeiro eu rio, evidentemente, imaginei o ministro está fazendo com este meu temperamento. Eu acharia fantástico. Ah, é? Então você faz a minha candidatura para presidente do Banco Central. Você prefere? Claro, e o povo também. Porque esse negócio de nomear presidente do Banco Central, que está ligado aos bandidos, fica difícil, não é verdade? Você põe no Banco Central, que é o Banco do Tesouro Nacional. Que é já põe a chave do tesouro. A chave do tesouro ligado aos bandidos não é uma boa. Na verdade, não é como acabamos de ver recentemente, não é uma boa. Então era melhor botar uma pessoa como eu, que não sou ligado a bandido nenhum. Posso até cometer erros na política monetária, menos do que provavelmente a maioria cometeu. E ademais seria interessante, eu uma vez disse, dizem que as mulheres devem ir ao poder. Eu quero o Banco Central. Ou então sentar no Conselho Monetário. Não quero ser ministra, quero a chave do tesouro. A chave do tesouro. É claro, meu irmão. Muito bem, a gente vê esse vídeo, né, nesse exato momento em que o presidente do Banco Central, o Campos Neto, é visto circulando entre bolsonaristas. Dia desses esteve em Nova York, deu uma declaração impressionante lá. O presidente do Banco Central brasileiro estava questionando a credibilidade do Banco Central brasileiro diante de banqueiros em Nova York. É uma coisa assim que explode a minha cabeça, né? É igual o Bolsonaro querendo ser presidente do Brasil, chamando o país de lixo. Lembra disso lá atrás? Mesmo tipo de coisa. Enfim, a presidente de Banco Central que o Brasil não teve. Mas por que a gente lembra tanto dela e por que é uma figura histórica que deve ficar na memória do Brasil? Decache também é economista. A Maria da Conceição Tavares, ela é, sem dúvida, a maior economista, né, da história, né, do Brasil. Temos outros grandes economistas, como Celso Furtado. Ela é fundadora das duas principais escolas de pensamento econômico radical, progressista, desenvolvimentista, que é o Instituto de Economia da UFRJ e o Instituto de Economia da Unicamp, tá? Então ela formou gerações de pensadores críticos à economia dominante. E o que tem em comum nessas duas escolas e nessas gerações que foram formadas pela Maria da Conceição Tavares? A não separação entre economia e política. Jamais separar economia e política, né? Então, ela é uma defensora da economia política, que era o nome da economia até o século XIX. Isso, a gente começa a falar em economia pura a partir do século XX, perfeito? Né? No final do século XIX em diante. Antes se falava em economia política, não se separava. Por quê? Porque antes, uma escola, né, que a Maria da Conceição Tavares defende, né, que ela sempre usou como pressuposto das suas análises de conjuntura, das suas análises estruturais, é que há classes no capitalismo e há interesses divergentes entre a classe capitalista e os trabalhadores. Há classes e há política, e há conflitos políticos. Como que os economistas liberais pensam a economia? Como não os interesses fossem... os conflitos fossem entre indivíduos e não entre classes. Tá? Todo mundo é indivíduo, velho da van, eu, você, todo mundo tem a mesma correlação de forças, o mesmo poder de barganha, estão negociando no livre mercado, né, em termos de oferta e demanda. E em política, não importa, o que importa são dados técnicos, puramente técnicos. Economia baseada em evidências. O Campos Neto ele diz que ele não faz política jamais, que ele é puramente técnico. E, portanto, ele não vai aceitar interferências do governo federal. Por isso que ele quer autonomia política, para ele não ficar refém de ninguém. Mas será mesmo?
Ele é um agente do mercado financeiro. Ele não faz uma política monetária neutra. Ele faz uma política monetária que responde a interesses de uma determinada classe, né? Que é a classe dominante nesse país, que é o sistema financeiro. E a partir desse controle que ele tem na nossa política monetária, que é a determinação das taxas, da taxa básica de juros do país, ele consegue ameaçar o governo federal, falando o seguinte: olha, se você não fizer o ajuste fiscal que eu quero, se você não privatizar escolas no Paraná, taxa de juros não cai. Se você não fizer reforma administrativa, a taxa de juros não cai. Ele pode, por exemplo, desacelerar o crescimento econômico, acelerar a inflação. Ele tem um poder imenso e ele quer uma autonomia, um mandato que o presidente da República não pode demiti-lo. Eles são um superpoder, desde a aprovação do Bolsonaro da autonomia do Banco Central. E a perspectiva teórica, ao defender isso, Álvaro, é ridícula. É ridícula. Por quê? Nessa perspectiva teórica, a autonomia do presidente do Banco Central em relação à sociedade, à democracia, ao Congresso Nacional, ela é importante para ele ser puramente técnico e não depender de análises políticas nas suas decisões. Com quem ele se encontra todo dia? Com quem ele se encontra antes de tomar qualquer tipo de decisão? Com técnicos ou com os CEOs de bancos? Né? Então, o Banco Central autônomo é uma falácia, é um não debate. Não existe autonomia. Existe autonomia em relação a quem? E subordinação em relação a quem? Então, nós temos um Banco Central totalmente subordinado ao interesse dos mais ricos, do sistema financeiro, e totalmente autônomo da democracia, né, da participação popular. É isso que nós temos. Então, não existe, nem deveria ter um debate do Banco Central, deve ou não ser autônomo, porque isso é uma impossibilidade concreta e material. Perfeito. Decache, eu não sou economista como você. Para entender economia, eu dependo de vozes como a sua, da Maria Conceição. Mas de comunicação, eu acho que eu entendo um pouquinho e eu vejo uma comunicadora excelente naquela professora, Maria Conceição Tavares. E um super poder de síntese, que é uma qualidade que eu admiro muito. Ela é uma frasista muito boa, né? E uma que eu acho excelente é: ninguém come PIB. Você poderia, por gentileza, dissecar para mim a profundidade, hein? Por debaixo dessa superfície, que é essa frase gostosa? Por ninguém come PIB. Eu acho isso tão sensacional e ficou mais atual hoje em dia, né? Quando ela fala essa frase, ela está se referindo ao período do milagre econômico, né? Na ditadura, nós tivemos taxa de crescimento econômico acima de 10%, né? Um padrão chinês da década de 2000, para a gente ter uma noção de quanto o Brasil crescia. Só que com aprofundamento brutal das desigualdades sociais, Álvaro. Com os mais pobres excluídos desse processo. Nós fomos ter uma Constituição que constrói pelo menos o embrião do que é um estado de bem-estar social só em 1988. Perfeito? Né? Nós conseguimos a universalização da saúde, da educação, dos direitos sociais só em 88. Então, o período do milagre econômico foi um período de concentração de renda e crescimento econômico, que não foi repartido, né? A ideia do Delfim Neto, que era o seguinte: primeiro o bolo cresce, depois a gente divide. Né? Tem até umas frases da Maria da Conceição que circularam muito, né? Nesse sentido. E isso é uma falácia. O bolo só cresce, só concentra e a fatia do mais pobre fica cada vez menor, seja proporcionalmente, seja em termos absolutos. E eu acho que tem um negócio mais profundo ainda nessa frase dela. Crescimento do PIB não pode mais ser parâmetro em um mundo em que vive crises climáticas que nos levarão a uma tragédia final. Isso não sou eu quem digo. Se vocês olharem o IPCC, o painel do clima, nós vemos que a situação do mundo é crítica. O PIB e o crescimento econômico não podem ser o padrão último de avaliação das políticas econômicas. Por exemplo, não é queimando combustível fóssil, né? Ampliando a frota de carros, de veículos de uso pessoal, né? Ampliando fronteira do agronegócio para o PIB crescer puxado pelo agronegócio, que nós vamos sobreviver como espécie. Por exemplo, eu posso crescer o PIB se eu liberar mais veneno para o agrotóxico e permitir que eles expandam a fronteira agrícola para eles exportarem mais, cresce o PIB. E aí? A gente não respira PIB, né? A gente não vai viver disso. Então, é muito atual sempre as colocações da Maria da Conceição Tavares, que ela olha a política de um
de uma forma estrutural, ela olha os conflitos e não só os dados puros. Só vou terminar dando o braço a torcer e dizendo que primeiro a gente espera o bolo crescer e depois a gente divide. Essa também é uma boa frase. Era uma tremenda de uma mentira, engabelou o Brasil durante um tempão, mas também é uma síntese perfeita da conversa que queriam passar na gente. Vamos para um breve intervalo aqui e já voltamos.